Olá, galera do quarto ano. Vocês estão bem? Estão preparados para mais uma aula de matemática? Eu espero que sim, tá? Então veja só, galerinha. Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a reta. Creio que vocês já devem terem algum conhecimento sobre o que é a reta, mas hoje a gente vai dar mais uma atenção especial ao conceito do que seja reta, tá? Então vamos lá, então. O que é a reta? A reta é uma figura geométrica que ela é formada por infinitos pontos. Esses pontos eles estão alinhados, tá? E aí a reta, vocês podem olharem aí nessas imagens, como eu falei, aí ela é infinito, é formada por infinitos pontos. Ou seja, a reta não tem fim, não tem começo e não tem fim. Então vocês podem olharem aí algumas representações da reta, aonde vocês observem nela que existe a seta nas duas pontas da linha, indicando que elas são infinitas para os dois lados. E também a reta, gente, como é que se diz? Existe algumas posições em que a reta se encontra. Então a reta pode estar na posição horizontal, conforme vocês veem aí na primeira reta. Posição horizontal, a gente pode pensar em uma linha deitada, tá? A reta pode estar na posição vertical, conforme essa reta do meio, que ela está em pé, que a gente pode se dizer assim. E também a reta, ela pode vir inclinada, ela pode estar um pouco derriada, né? Que nem está mostrando aí também. Mas lembrando sempre que a reta, ela é infinita para os dois lados. E aí, meus queridos, vocês vão ver o seguinte, que a reta também, para a gente representar uma reta, a gente usa as letras do nosso alfabeto para indicar essas retas. Então vocês observem aí que nós temos três retas. Uma reta verde, uma azul e uma reta vermelha. Cada uma delas tem uma letra que as representa. Tá? Então vocês observem que cada letra ela está na minúscula para representar essas retas. E aí agora é o seguinte. Existe também uma semi-reta. O que é uma semi-reta? Semi-reta é uma parte da reta. É uma parte da reta. Que o quê? O que é que significa isso? A semi-reta, ela tem um começo, mas ela não tem fim. Tá? Ela começa em algum lugar, mas ela é infinita para um outro lado. Observem essa imagem aí, por exemplo, de uma semi-reta. Semi-reta AB. Então vocês veem que ela começa no ponto A e passa por B, mas ela é infinita para esse lado. Observa que também o segmento, a semi-reta no caso, ela é indicada por AB, vejam lá um pouquinho acima, né? Com a seta acima do nome AB, que significa que aí é a semi-reta AB. Veja que tem começo e não tem fim. A semi-reta, né? Observem aí algumas outras retas, algumas outras semi-retas, onde aí começa no ponto P, essa reta que está na horizontal, e essa outra que está inclinada começa no ponto Q. Né? Então são semi-retas, são parte de uma reta que tem começo, mas não tem fim. Mas ainda nós temos os segmentos da reta. Professor, que tanta coisa com reta é essa? Nós temos a reta, temos a semi-reta e também temos o segmento da reta. Qual é a diferença então agora, professor? É que o segmento é também uma parte da reta, que ela está entre dois pontos, ou seja, ela tem começo e tem fim. Observem aí nessa imagem, né? Essa semi-reta aí, que vocês observam, que não é uma semi-reta mais, ela é um segmento. Ela começa no ponto A e termina no ponto B. Por isso que ela é chamada de segmento, né? Então, observando aí mais uma outra imagem, observa que esse outro segmento, ele começa no ponto A e termina no ponto B. E observa agora que o segmento, ele tem em cima da letra AB, tem um tracinho apenas. Nesse tracinho não tem seta, nem para um lado e nem para o outro, é só o tracinho.
Quando está só o tracinho, significa que é um segmento. Segmento é o quê? É uma parte da reta que tem começo e tem fim. Observe esses outros segmentos, ó, que começam aí vários segmentos nessa terceira imagem, onde começa em A, termina em B, depois começa em B, termina em C, começa em D, termina em E. Veja que alguns estão interligados uns com os outros, mas sempre tem o começo e tem o fim. O segmento sempre vai ter isso, tá? Essa característica específica. Aí observa também o quê? Que os segmentos eles estão presentes nas figuras geométricas, por exemplo, nos polígonos. Observando aqui esse polígono, que é um pentágono, né, uma figura que tem 5 lados, a gente vai ver que tem alguns segmentos que formam os lados desse polígono. Que no caso aí, quais são esses segmentos? É o segmento AB, segmento BC, segmento CD, o DE e o AE. Então temos aí 5 segmentos. Poderíamos traçar alguns outros segmentos aí, né? Mas isso aí fica para uma outra ocasião. E aí é o seguinte, para resumir essa nossa aula, vocês vão ver aí os três agora juntos. Nessa primeira imagem, vocês veem o segmento de reta, ó, que começa em A e termina em B. Veja que como a gente pode escrever de forma abreviada, AB com o tracinho em cima, o segmento. Já a semi-reta, ó, começou em X e a seta está apontando que não tem fim, né? E veja que o X está com um tracinho, uma seta de uma única ponta em cima. Quer dizer que começou em X, mas não tem fim para onde vai terminar. E aí na reta, vocês vão olharem que começa em E, ó, a reta ela é infinita. Veja que aí está passando do ponto E e do ponto F. É uma reta R, porém a forma de abreviar, começando a gente só usando os pontos que contém-se nessa reta, a gente vai escrever EF com em cima uma setinha de ponta dupla. Mas vamos nos preocupar mais com o segmento, que é o conteúdo da nossa aula de hoje, é justamente segmentos de uma reta. Apenas mostrei esses demais para que vocês possam ficarem por dentro dos conceitos do que são cada um e das diferenças que cada um traz. Então, vamos para a nossa atividade. Bom, meus queridos, conforme a nossa aula, vamos agora à nossa atividade, onde diz aí agora vocês vão pegar o livro e abri-lo na página 54 e iremos responder essas atividades na página 54 e 55, tá? Onde fala sobre segmentos de uma reta. Onde vocês vão ver a primeira questão aí, que pede para que vocês observem os desenhos do caminho para a abelha chegar à flor. Cada caminho tem uma cor. Observe que nós temos 4 caminhos, um vermelho, um verde, um azul e um amarelo. Tá? Essa abelha, ela precisa chegar até a flor. E aí, vamos ver o seguinte, a letra A está perguntando qual desses caminhos é o mais curto para a abelha ir até a flor. Então, vocês olhem, observem com bastante atenção e respondam aí dizendo a cor do caminho que a abelha irá percorrer menos para chegar até essa flor. Aí a letra B pergunta, existe algum outro caminho que não foi desenhado e que seja ainda mais curto do que esse, ou seja, do que o da resposta anterior, para poder a abelha chegar até a flor? Então, prestem atenção, tá? Na segunda questão, pede que vocês marquem 2 pontos dentro desse quadradinho. Marcar 2 pontos conforme está mostrando aí ao lado, tá? Vocês vão fazer 2 pontos, o ponto A e o ponto B dentro do quadrado. Vão, né, com certeza, com o auxílio de uma régua, traçar o caminho mais curto, ligando os pontos A e B, como na sequência das imagens abaixo, tá? Então, vocês vão observar que aí está mostrando ao lado. Vocês fazem 2 pontos A e B dentro do quadradinho e que irão traçar um percurso mais curto para que saiam de A e chegue até B. Ou então de B que chegue até A, tá? Não é necessariamente obrigado que fique da mesma posição desse que está mostrando no exemplo, ok? Já na questão 3, aí está dizendo o quê? Observe os pontos P, Q, M, N, R e S.
Use uma régua, ó, pede que use uma régua, então é necessário que se possua uma régua. E trace os segmentos de reta, PQ. Então vocês vão usar uma régua e vão traçar um segmento de P até Q, depois outro de M até N e depois outro de R até S, tá ok? Depois que fizerem essa atividade, vão para a próxima página e irão responder também a atividade desta página, tá? Onde aí era para fazer em dupla, mas você pode pedir o auxílio de alguém de sua casa, do seu irmão mais velho, do seu pai, de sua mãe. E diz o quê? Ó, muitos objetos do dia a dia, ou algumas partes dos objetos, lembram pela forma um segmento de reta. Veja as partes destacadas em vermelho nessas imagens. Então vocês vão olhar nessas imagens que existem algumas partes que estão destacadas em vermelho. Aí o que é que fala aí? É só como exemplo esses daí, tá? Com um colega, observe a sala de aula, como não está em sala de aula, observe sua casa mesmo, tá? Identifique algumas partes dela ou alguns objetos que dão ideia de segmento de retas. E anotem aqui, por exemplo, o recanto da mesa, lembra um segmento de reta, né? Uma parte do armário e assim por diante. Vocês vão dar outros exemplos. Não isso que eu falei agora, tá? Depois desse, vocês irão à quinta questão. E aí diz o quê? Observe as figuras. Assinale com um X o quadradinho das figuras que são segmentos de reta. Então, quais são dessas figuras aí que são segmentos de reta? Aí vamos marcar com um X o quadradinho que corresponde a cada um desses segmentos. Cuidado que temos aí algumas linhas que não são retas, são cursivas, né? Aí a questão 6. Podemos sempre medir o comprimento de um segmento de reta. Observe o segmento de reta que está traçado abaixo e indique o que se pede. Veja que nós temos aí um segmento EF. E a gente pode usar uma régua para fazer a medição, né? Aí como? Letra A. Como esse segmento de reta é representado? Então, como é que a gente pode representar esse segmento? Lembrando que a gente usa as letras que compõem o segmento, do começo até o fim, e põe um tracinho em cima. Após isso, irão na letra B responder o quê? A medida de comprimento dele em centímetros, ou seja, quantos centímetros ele vai medir. Beleza? Aí vocês irão colocar aí, vamos supor, 2, 3, 4, 5, eu não sei quantos centímetros. cm, né? Na questão 7, use uma régua e trace dois segmentos de reta. Um segmento que é XY, que vai medir 5 centímetros, e o outro CD, que vai medir 7 centímetros. Após terminarem a tarefa, tirem uma foto bem legível, para que a gente tenha condições de conseguir corrigir a atividade e envie para o seu professor no privado, tá? Que a gente estará aguardando. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço em todos.